Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse aqui é o segundo assunto que vocês vão estar vendo lá na apostila, que é o assunto de geografia, então sobre agricultura. Tá? Então nós temos dentro da agricultura, nós temos que lembrar que o homem, desde a sua pré-história, desde a nossa pré-história, não da história deles, eles desenvolveram a agricultura e a partir disso eles deixaram de ser nômades para ser sedentários. Então é muito interessante quando acontece isso, porque aí nós começamos a entender a importância e a necessidade que a agricultura tem. Então ela se torna um meio de sustentação, um meio necessário para as sociedades. Então essas pessoas eram nômades, então eles buscavam a comida, se locomovendo de um lugar para outro conforme a necessidade. Então, quando eles se tornam sedentários, para nós até parece estranho falar em sedentarismo, né? Que hoje para nós é uma doença. Mas nesse primeiro momento é a formação dos primeiros vilarejos, é a formação das primeiras comunidades através da agricultura. E aí eles começam a domesticar as primeiras espécies vegetais. Isso acontece há mais ou menos 10 mil anos atrás, tá? E aí, dentro da agricultura, nós temos que entender que as inovações agrícolas que nós temos, elas ocorrem por implementos agrícolas, por um trabalho assalariado, por empresas que administram, gerenciam essas atividades e que administram e gerenciam também essa produção agrícola. Aí nós temos dentro da agricultura grandes belts. Por exemplo, nos Estados Unidos se formam cinturões de produção dentro do clima, do relevo do solo. No Brasil nós temos esse grandes cinturões, eu estou com a palavra pequeno, mas grandes cinturões de soja, cana-de-açúcar e laranja dentro do Brasil. Tá? E isso se forma na região principalmente de São Paulo, Mato Grosso, porém nós temos outras regiões também que isso acontece. Dentro da agricultura ela pode ser extensiva ou intensiva, tá? A agricultura, quando ela é extensiva, ela utiliza um espaço reduzido, uma produtividade e possui modernas técnicas para o preparo desse solo, e aí ele pode ser utilizado por um longo período. Já a intensiva, a produtividade é baixa, é grande extensão de terra e ela dificulta a introdução de novas técnicas agrícolas, tá? Com esses problemas, muitas vezes, de uso incorreto do solo, nós podemos encontrar problemas como desertificação, que é a degradação desse solo, tá? E aí se perde recursos hídricos, vegetais, e aí essas áreas elas podem ficarem áridas ou semiáridas, tá? E aí o homem também contribuir para essa desertificação. Um outro problema também com desmatamento que pode ocorrer com esse uso incorreto do solo é a erosão. O que é essa erosão? É deslocamento da terra, é deslocamento do solo, e aí pode ocorrer por efeito do homem ou até mesmo da natureza. Nós temos um outro processo que é a lixiviação, que é o escoamento dentro da água, dentro do processo erosivo. É o principal elemento dentro desse processo erosivo. Quando a gente se refere dentro da agricultura à monocultura, então a gente tem uma padronização, quer dizer, sempre vai ter o mesmo cultivo em grande extensão de terra. Isso tudo ocasiona um desequilíbrio dentro da cadeia alimentar. E aí há um problema de proliferação desses insetos, dessas pragas com maior rapidez. Por causa disso, nós temos um problema de uso maior de defensivos químicos. Dentro da agricultura, nós temos uma palavra chamada humus, que são micro-organismos que se decompõem. Esses micro-organismos podem ser fungos, algas, bactérias. Nem sempre os fungos e as bactérias são algo maléficos, eles têm benefícios, tá? Eles ajudam no quê? Na decomposição dos restos de vegetais, animais, e esses são de grande importância para o solo, tá? E então o solo, ele é muito importante, e ele se relaciona com 4 elementos: as rochas, a água, o ar e a biosfera. Uma outra coisa que nós temos dentro da agricultura que levar em consideração é o intemperismo, tá? E esse intemperismo ele se acumula no solo de forma
com pequenas partículas, tá? Anualmente o Brasil vem perdendo anualmente toneladas de solo. E para que isso seja controlado, amenizado, ocorra uma diminuição, então é importante que haja algumas técnicas aplicadas, como terraceamento, curvas de nível, associação de culturas, então plantar culturas afins que se deem bem, rotação de culturas, então haver a rotação, um ano planta uma cultura, no outro ano planta outra, e isso faz com que o solo ele tenha um maior aproveitamento, um melhor aproveitamento, tá? Então, dentro da agricultura, essa agricultura ela tem que ser planejada, tem que ter uma boa aplicação, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.